Com muita satisfação que eu venho aqui e cumprimento a mesa nesse momento e agradeço pela oportunidade. Antes de começar a minha fala, gostaria de explicar que ainda na entrada me perguntaram como é que eu gostaria de ser conhecido, o meu nome mais usado. Como eu sou conhecido é Major Aloísio. Eu sou policial militar, veterano, aposentado há 7 anos. E minha área de atividade foi cuidar do relacionamento humano, né? A gente tanto tinha relação humana internamente quanto externamente. Ou seja, externamente a gente cuida, como policial militar, daquilo tudo que a sociedade recusa em atender. Todos os problemas que a sociedade refuga acaba vindo parar na mão da gente. Então, a nossa relação com a sociedade é um pouco mais profunda do que parece. Muita gente fala que é repressão, é coação, é restringir algumas liberdades, mas na verdade não é isso. 80% do trabalho da Polícia Militar é social, é de orientação. Então, a nossa relação com a sociedade é muito íntima e muito profunda. Então, 30 anos na corporação e mais 8 fora, a minha pauta seria sobre o comportamento humano. Há pouco tempo, quando eu estava fazendo a inscrição aqui para o Desafora Brasil, eu estava acompanhando algumas matérias e alguns desses formadores de opinião que a gente vê na internet, que hoje a gente não segue mais TV aberta, porque a TV aberta a gente sabe que não tem uma formação de opinião muito adequada para conservador. E vendo um desses blogueiros falar, me manifestou um sentimento que eu já tinha visto há muito tempo, que é o conservadorismo latente que o brasileiro tem. E a gente não percebe. Pelo menos não percebeu até 2018, quando houve uma explosão do sentimento conservador que nós temos. O brasileiro é conservador. Ele nasce conservador, ele é criado num ambiente conservador. Tanto dessa forma que por 30, 40, acho que até mais que isso, anos de construção, de desconstrução do conservadorismo nas escolas, nas faculdades, em igrejas, em todos os ambientes onde se reúnem pessoas, existe um trabalho, me perdoem a palavra, mas dessa esquerda maldita, em desconstruir tudo aquilo que a gente constrói em casa, tudo aquilo que está no sangue da gente, que é da nossa família, que é dos italianos, os espanhóis, os portugueses, os japoneses, os orientais, os sírios, os índios, conservavam, depois que foram evangelizados, né, pelo catolicismo na época do descobrimento e até hoje, eles desenvolveram essa mesma tendência de ser conservador, e o brasileiro é conservador. Agora, o que eu observo, o que eu tenho observado, é que, embora latente esse sentimento conservador, o conservador é, por excelência, um sujeito pacífico. Ele prefere não discutir, até 2018. Ele prefere não entrar numa dividida, não conversar, não tentar convencer as pessoas a terem uma visão daquilo que realmente ele é. Então, a questão é a seguinte: eu sou conservador. E quando você vê alguém que, embora conservador não saiba, contraria esses princípios, o que você faz para corrigir aquilo? Aí é o exame de consciência. Até uns 8, 10 anos, 12 anos atrás, eu era desse tipo. Eu preferia ficar quieto, deixar, tá bom, você tem a sua razão, eu tenho a minha, e não vou discutir com você porque eu não quero perder sua amizade. Hoje eu perco a amizade. Hoje eu brigo. E quando eu não brigo, eu sou expulso. Porque eu não consigo ficar calado. Ainda, a questão de 12 ou 13 dias, uns 15 dias, eu estava conversando num grupo de pessoas conservadoras, e o sujeito pegou e falou para mim, pô, essas coisas que você fala, você tem que falar para o pessoal da esquerda. Eu falei, eu não consigo,
Porque quando eu começo a falar isso, os caras me expulsam, me tiram da roda, me excluem do grupo. Exatamente por causa disso. Porque eles não estão acostumados, a esquerda não está acostumada com esse movimento que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos ensinando à esquerda como o conservador é, no seu íntimo, o seu lado negro, o lado da briga, o lado da luta, o lado da fazer valer a sua opinião. Então, eu gostaria de lembrar que a nossa atividade enquanto conservadores tem que deixar um pouco de ser teórica ou de troca de ideias, conversa, passar a ser parte de uma discussão. A nossa militância não é tão grande quanto a militância da esquerda. Um sujeito ou um grupo de esquerda faz muito mais barulho que as nossas manifestações de 7 de setembro. Eles têm muito mais influência, dado ao aparelhamento todo do Estado. Haja visto o que está acontecendo aí com o Daniel Silveira. Toda a população, toda a sociedade, todo o Brasil era a favor do Daniel Silveira. Mas veio um sujeito com uma caneta na mão e foi contra. Os nossos representantes que foram eleitos fizeram a mesma coisa, salvo algumas exceções. Preferiram se isentar para não entrar em bola dividida. É o comportamento conservador, o comportamento do brasileiro. Só que nós estamos ensinando, estamos despertando a partir de 2018 para uma coisa muito mais emocional, muito mais coração do que razão. E é isso que eu acho que falta no conservador. Aquele ímpeto de bater de frente, de enfrentar e contrariar tudo isso que está aí. Um dia alguém me falou, numa reunião que eu participei, que a nossa luta não é material, é espiritual, né, Álvaro? E essa frase eu nunca mais me esqueci. Nós não estamos lutando contra a esquerda. Nós estamos lutando contra todo um sistema que foi implantado nas nossas mentes, vem sendo implantado nas nossas mentes, nas mentes dos nossos filhos, foram implantados nas mentes dos nossos pais, que a gente tem que derrubar. Esse sistema é tudo que tem de ruim na humanidade. Eu quero que me apontem um único lugar no mundo onde o comunismo que querem implantar aqui deu certo. Não existe. Então, eu quero, finalizando aqui, pedir aos senhores, todos, que puderem influenciar alguém a influenciar outras pessoas como nós, que a gente discute, briga, vai para frente, perde amizade, encrenca, a gente arruma confusão, que nem o Leônidas lá, você precisa parar de arrumar esses rolos. Mas é a verdade, a gente precisa começar a arrumar rolo, arrumar confusão e fazer valer o nosso conservadorismo, que como início da fala eu falei, o nosso conservadorismo é latente e precisa valer. Deus está do nosso lado e nós estamos ao lado de Deus. Não tem como perder. Nossa base é a família. A nossa proteção Mas é Deus. não é só... A nossa proteção é Deus. A nossa paixão é a pátria. E a nossa arma é a verdade. Não tem como perder. Obrigado. Eu tenho que falar uma coisa para você. Nós, da Fundação Ivete Vargas e do PTB, não precisamos arrumar rolo. Nós já temos que arrumar bastante para a gente. E sobre a passividade, tem algo que nós cantamos aqui hoje e que me emociona muito. Se é que a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada.
Certo? Esse é o juramento que a gente faz quando entra na polícia. Fizemos aqui hoje. Tá bom? Tá, joia. Obrigado. Pergunta ali no fundo, por favor. Bom dia. Na realidade, não é uma pergunta, é mais um ponto a ser levantado para ver se você concorda comigo ou não. Você disse que o brasileiro é pacífico. Não necessariamente. A gente vê a explosão do brasileiro nos estádios de futebol de graça. Na realidade, o brasileiro é acomodado. O homem é e precisa ser um animal político. E o brasileiro se acostumou a passar a obrigação de ser um animal político para o próximo. Eu voto no vereador e esqueço. Ah, não, ele é uma pessoa competente que vai saber definir o melhor para a minha cidade. E não é assim. Não é assim no município, não é assim no estado e não é assim na federação. Na realidade, o que o brasileiro precisa fazer, e isso talvez seja a função do conservador, é, primeiro, entender que ele é um animal político. É um animal político que precisa se manifestar a todo momento e em todos os níveis do Brasil. E, segundo, que não basta querer discutir. Discutir nunca é interessante. E se você for discutir, o importante é ter argumento. Então, uma coisa muito importante que precisa entrar na cabeça da direita é que a direita precisa ter conhecimento. Quem tem conhecimento tem argumento, e quem tem argumento desmonta completamente qualquer fala da esquerda. Não sei se você concorda. Em gênero, número e grau. Uma das coisas que eu falava há 10 anos atrás, eu falo até hoje, né? Aquele sujeito que não gosta de política, ele vai ser governado por quem gosta. Isso é fato. Então, o animal político está nessa frase aí. O sujeito não gosta de política, mas ele tem que se interessar por ela. Tem que se interessar, porque se ele não se interessar, não gostar de discutir o assunto, ele vai ser governado por quem gosta. E nem sempre aqueles que gostam têm o mesmo objetivo. Ainda ontem eu falei aqui num grupo que eu estava conversando, no Brasil tem muita gente boa, muita gente que está preocupada em trabalhar pelo bem do Brasil. Não é pelo bem do próprio, ou de algum amigo, ou de alguém que tem interesse. Tem gente no Brasil, muita gente, a exemplo do nosso presidente, que está disposto a entregar a própria vida pelo benefício do país. Basta a gente descobrir quem são. E é gostando de política que a gente vai começar a conhecer essas pessoas. Hoje temos uma ferramenta que é excepcional, que é a internet. Eu digo para todo mundo, em qualquer lugar que eu vou, que a internet nos salvou do obscurantismo. Se não fosse a internet com fake news ou sem fake news, não importa. A notícia vem para você, você assimila aquilo que você entende como certo. Não importa se é verdade, se é mentira, se você interpretar aquilo como correto, aquilo for condizente com os seus princípios, você vai entender aquilo como correto e vai vender esse peixe. Com fake news ou sem fake news, a internet nos salvou, tirou o monopólio dessa porcaria que é a televisão brasileira, TV aberta principalmente, porque na TV fechada também são raros os canais que a gente consegue assistir em canal Premiere ou em alguma coisa, exceto, eu gosto de futebol e filme, ou séries. Você vai assistir um jornalismo, hoje temos uma emissora que está se destacando por estar refletindo a realidade. Mas as outras, nem mais nenhuma. Mais nenhuma. Então, eu digo que a internet nos salvou, e se a gente procurar hoje na internet, escreve o nome lá de uma pessoa que você viu alguém falar, você vai conseguir descobrir muitos fatos da vida dela. E se aqueles fatos são condizentes com o discurso que ela está tendo. Porque hoje o discurso é fácil. É fácil falar que eu sou de direita, quando o Bolsonaro está liderando tudo. Em todo lugar que ele vai é ovacionado. Pegar carona é fácil. Difícil é você ser de direita de fato, ter uma carreira, uma família, uma atividade social que seja conservadora nitidamente. Não adianta, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, não adianta o Datena vir aqui dizer que apoia o Tarcísio, sendo que ele foi, não sei, acho que 20 anos, filiado ao PT.
Entrevistas dele dizem, que ele diz que é uma formação de esquerda. Como é que o sujeito pode alegar estar apoiando um candidato de direita, quando a formação sociológica dele é de esquerda? Alguém acredita nisso? Não é possível. Quando vem um candidato, ou um deputado, ou um pré-candidato, qualquer coisa, que está exercendo o mandato, e vem oferecer verba, não, mas eu trouxe 50 milhões para fazer a Santa Casa, não sei da conta. Aplaudir para quê? A gente está aplaudindo o caixa eletrônico que dá dinheiro para a gente, pô. Não tem cabimento. A emenda é obrigação do parlamentar. Ele não está fazendo nada demais em trazer dinheiro para a cidade ou para a região. Está fazendo a obrigação dele e meia boca ainda, que só aparece no finalzinho dos 4 anos. Então, quando a gente observa alguém fazendo isso e o outro aplaudindo, eu acho vergonhoso aquilo. O sujeito não tem o mínimo de conhecimento. Aí vem a internet, que tem a fonte para você ir buscar conhecimento e ter argumento para conversar com quem não tem. A gente precisa de conhecimento também, e o conhecimento está ali, a ferramenta está na mão da gente, basta buscar. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mas tu está perguntado hoje, rapaz. Quero só fazer um comentário rápido sobre o que o senhor falou das emendas parlamentares. A gente bater palma porque alguém está trazendo de volta o dinheiro que a gente pagou, né? Eu acompanho a política em Brasília há muitos anos e, infelizmente, a qualidade das legislaturas cai a cada 4 anos. É horroroso, é apavorante ver o nível de alguns deputados que nós mandamos para lá. Mas tudo começou a piorar em 88, quando colocaram dinheiro na caneta do deputado. Isso não existia antes. Isso virou um instrumento tão perverso que as boas pessoas evitam se candidatar a deputado. Por quê? Porque na hora que entrar lá, vai entrar numa máquina de moer carne. Eu não estou desestimulando, por favor, pessoas de bem que se candidatem, vençam suas eleições e ajudem a mudar o Brasil. Mas, a partir do momento em que se criou o Instituto, né, da emenda parlamentar e botou dinheiro na caneta do deputado, se transformou uma função nobilíssima, que seria de representar o povo, num balcão de negócios. Então, aí a gente vê, né, associação de interesses, sejam geográficos ou econômicos, se mobilizando para eleger um deputado, não para representar o povo, mas para representar aquele interesse ou para fazer negócio. Exatamente. O que a gente tem observado, e com tristeza, é exatamente isso que foi mencionado. A gente vê um tiririca sendo eleito deputado federal. Qual o propósito disso? Né? Qual uma terrorista, assaltante de banco, sequestradora, mentora do sequestro do presidente do Banco Bradesco, na época do MR8, foi presidente do Brasil. Qual o propósito disso? Será que a gente tem culpa disso ou não? Será que a falta de bater de frente, de ir lá arrumar confusão, será que não é a causa disso? A minha isenção até 10 anos atrás, será que eu não sou culpado? Esse exame de consciência aí, acho que é o início da palestra, e acho que é com esse pensamento que eu quero deixar vocês, para refletirem, não vocês, eu sei, quem está aqui eu sei que é conservador e gosta de conversar sobre o assunto, senão não estaria aqui. Mas a nossa participação em convencer até mesmo nossos familiares. Eu já discuti esse ano aqui em casa, já discuti sobre o posicionamento político de cada um inúmeras vezes esse ano, não fazem 5 meses que a gente começou o ano, já discuti mais de 10 vezes em casa por causa disso, por causa da isenção, o isentão, né? Eu não vou me envolver nisso, porque isso aí eu vou
criar confusão com o meu ambiente de trabalho, merda. Arruma confusão, sim. Por que não? É isso que eu queria deixar como final. Vamos conscientizar as pessoas de que elas devem conscientizar outras pessoas. Porque um cara fazendo, só para concluir, um cara fazendo publicações no Facebook, na internet, no YouTube, fazendo esses blogueiros que a gente tem aí, que são conservadores, 1, 2, 10, 50, 100, é fácil do STF bloquear os caras. Mas se forem 50 mil, ninguém pega. Uma pergunta. O senhor acha que as cidades hoje pequenas, médio porte, poderia fazer um trabalho com jovens, em reuniões semanais, falando sobre a direita, sobre a situação ideológica no país? O senhor acha que deve começar a fazer isso? É frutível? Olha, eu posso falar para vocês com uma experiência que eu tive sendo síndico de prédio. Síndico de prédio na PM é uma coisa um pouco mais quadrada. Você baixa uma ordem de serviço, reunião de tal a tal hora em tal lugar. Vai todo mundo. Fardadinho, bonitinho, porque se não for, ficar preso. Vai ser punido. Na vida civil é um pouco diferente. Quem tem condomínio, quem já viveu em condomínio, sabe que você marca a reunião de condomínio, não vai ninguém. Assembleia, você marca uma assembleia geral para decidir uma despesa de 10 milhões de reais, 10 mil reais num determinado condomínio. Vai 1/3, 20%, 25%, e olha lá. Porque o povo não tem muita vontade de participar dessas reuniões, salvo a partir de 2018, quando a gente despertou. Mas eu creio que nesse aspecto, nesse ponto de vista, a gente deve, sim, promover esse tipo de encontro, mas mais importante do que isso é aproveitar as oportunidades. Quando tem uma oportunidade, como essa que surgiu para mim aqui, eu abracei. Eu estou com um problema pessoal, mas eu fiz todo um esforço enorme para conseguir, era para estar ontem, não deu. Hoje eu fiz um esforço enorme para conseguir estar aqui. Amanhã não sei se vai dar, mas vou me esforçar para vir. Então eu acho que mais importante do que promover as reuniões é aproveitar as oportunidades que vão surgir. Porque como esse movimento, outros movimentos vão acontecer pelo lado do conservadorismo. E também por um lado isento. Eu acho que todas as oportunidades onde tiver chance de manifestar o ponto de vista conservador devem ser aproveitadas. Às vezes promovendo, às vezes provocando, e às vezes simplesmente dando uma de palpiteiro, entrando no meio da conversa e dando a sua opinião. Acho que todas as oportunidades são mais importantes até do que a convocação. Porque na convocação, às vezes, muita gente não vai. Obrigado. Salva de palmas.